Você já parou para pensar? Quem realmente cria o dinheiro que você usa todos os dias? É o governo? É o Banco Central? Ou os bancos simplesmente emprestam o dinheiro que outras pessoas depositaram? E se eu te dissesse que a maior parte do dinheiro que circula hoje não foi impressa? Mais chocante ainda, a dívida mundial é maior do que todo o dinheiro existente no planeta. Como isso é possível? De onde vem esse dinheiro que simplesmente aparece quando alguém faz um empréstimo? Se você quer entender como o sistema realmente funciona e por que isso impacta a sua vida, seu poder de compra, seus financiamentos e até o preço da comida no supermercado, este vídeo vai abrir seus olhos. Hoje você vai entender quem realmente cria o dinheiro, como os bancos multiplicam valores que não existiam, por que o sistema depende de dívida e o que pode mudar no futuro com moedas digitais. Então já deixa seu like porque esse conteúdo quase ninguém explica de forma simples. Se inscreva no canal se você quer entender o mundo real além das manchetes. E comenta aqui embaixo, você acredita que o dinheiro nasce da impressão ou da dívida? Agora respire fundo porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga o sistema financeiro. Desde pequenos, ouvimos a mesma explicação. O governo imprime dinheiro. Parece simples, não é? Mas aqui vai a primeira quebra de paradigma. A maior parte do dinheiro que existe não é dinheiro físico. Mais de 90% do dinheiro no mundo é digital. São números em telas de computadores. Não são notas, não são moedas, são registros eletrônicos. Então, se não é o governo imprimindo papel, o que está acontecendo? Vamos usar um exemplo simples. Imagine que você vá ao banco e peça um empréstimo de R$100 mil para comprar um carro. O que você imagina que acontece? A maioria das pessoas acredita que o banco pega o dinheiro que outra pessoa depositou e simplesmente transfere para você. Mas não é assim que funciona. Na prática, o banco cria um novo depósito na sua conta. Ele digita aquele valor no sistema. Esse dinheiro não saiu de cofre. Ele foi criado no momento em que a dívida foi assinada. Ou seja, o dinheiro nasceu junto com a dívida. E aqui está o ponto crucial. Cada novo empréstimo aumenta a quantidade de dinheiro circulando na economia. Isso significa que o dinheiro moderno é criado principalmente através do crédito. Mas espere, isso quer dizer que os bancos podem criar dinheiro infinito? Não exatamente. Existem regras, limites e controles, e é aí que entram os bancos centrais, que veremos no próximo capítulo. Mas antes de avançar, pense comigo. Se o dinheiro nasce como dívida, o que acontece quando todo mundo quer quitar suas dívidas ao mesmo tempo? Essa é a engrenagem silenciosa que move o sistema, e entender isso é fundamental para compreender inflação, crises e até o aumento constante do custo de vida. No próximo capítulo, você vai entender quem realmente está por trás do controle desse mecanismo. Se os bancos comerciais criam dinheiro quando concedem empréstimos, então quem controla esse processo? É aqui que entram os bancos centrais. No Brasil, temos o Banco Central do Brasil. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve. Na Europa, o Banco Central Europeu. Essas instituições não funcionam como bancos comuns. Elas não emprestam para você comprar um carro. Elas controlam o sistema inteiro. Mas como? 1. Controlando os juros. A principal ferramenta é a taxa de juros. Quando o Banco Central aumenta os juros, fica mais caro pegar empréstimo. As pessoas consomem menos, a economia desacelera, a inflação tende a cair. Quando ele reduz os juros, crédito fica mais barato, empresas investem mais, pessoas consomem mais e a economia acelera. É como um termostato que regula a temperatura da economia. Mas aqui está o detalhe importante. Quando os juros estão baixos, os bancos tendem a conceder mais crédito. Mais crédito significa mais dinheiro sendo criado. Percebe a engrenagem? 2. Regulando o sistema bancário. Os bancos centrais também definem regras. Quanto os bancos precisam manter em reserva, quanto capital próprio precisam ter, como devem lidar com riscos. Eles não criam a maior parte do dinheiro diretamente, mas controlam o ambiente onde o dinheiro é criado. 3. Impressão direta de dinheiro. Sim, existe impressão de dinheiro físico,
mas ela representa uma pequena parte do total. Em momentos de crise, como em 2008 ou durante a pandemia, bancos centrais injetam liquidez no sistema comprando títulos e ativos financeiros. Isso aumenta a base monetária. Mas atenção, mesmo nessas situações, o grosso do dinheiro continua sendo criado pelo sistema bancário via crédito. Agora pense comigo. Se os bancos centrais tentam manter equilíbrio, por que ainda temos crises, inflação e colapsos financeiros? A resposta está no próximo capítulo, porque agora você vai entender algo que quase ninguém explica nas escolas. Os bancos comerciais não são apenas intermediários, eles são fabricantes de dinheiro. E isso muda completamente o jogo. Aqui está a parte que mais surpreende. Quando você faz um empréstimo, o banco não pega dinheiro de outra pessoa para te emprestar. Ele cria um novo depósito na sua conta. Simples assim. Mas vamos deixar isso ainda mais claro. Imagine o seguinte cenário. Você pede R$200 mil para financiar um imóvel. O banco aprova o crédito. Ele registra R$200 mil na sua conta. Esse valor passa a circular na economia. Esse dinheiro não existia antes da assinatura do contrato. Ele foi criado no ato do empréstimo. Mas aqui vem o detalhe essencial. Você precisa devolver os R$200 mil mais os juros. E aqui surge uma pergunta lógica e inquietante. Se o banco criou apenas o valor principal, de onde vem o dinheiro para pagar os juros? A resposta é desconfortável. Ele vem de novos empréstimos no sistema. É por isso que o sistema depende de crescimento contínuo de crédito. Sem novos empréstimos, falta dinheiro para pagar os juros antigos. É como uma esteira rolante. Ela precisa continuar girando. Mas calma, isso não significa que o sistema é uma fraude. Significa que ele é baseado em expansão constante. E é exatamente por isso que recessões são tão perigosas. Quando o crédito para, o dinheiro deixa de crescer. Empresas quebram, desemprego sobe, consumo cai e o efeito dominó começa. Agora você está começando a enxergar o mecanismo por trás da cortina. Mas ainda falta entender uma peça essencial dessa engrenagem. Como os bancos conseguem multiplicar dinheiro mantendo apenas uma parte em reserva? No próximo capítulo, vamos simplificar o famoso e pouco compreendido sistema de reservas fracionárias. E aí, as peças vão finalmente se encaixar. O nome parece complicado, mas o conceito é mais simples do que parece. Reservas fracionárias significa que os bancos não precisam manter todo o dinheiro depositado guardado. Eles mantêm apenas uma fração como reserva. Vamos visualizar isso. Imagine que você deposite R$1.000 no banco. O que você acha que acontece? Muita gente imagina que o banco guarda seus R$1.000 intactos esperando você sacar. Mas não. Se a exigência de reserva for, por exemplo, 10%, o banco precisa manter apenas R$100 parados como segurança. Os outros R$900 podem ser emprestados. Agora acompanhe o efeito dominó. Você deposita R$1.000. O banco empresta R$900. Quem recebeu esses R$900 deposita em outro banco. Esse segundo banco mantém 10%, R$90, e empresta R$810. O processo continua. Percebe o que aconteceu? A partir dos mesmos R$1.000 iniciais, o sistema bancário como um todo pode gerar vários milhares de reais em novos depósitos. Isso é multiplicação monetária. Mas aqui está o ponto essencial. Hoje, na prática, o processo funciona mais pelo crédito do que pelo depósito inicial. O banco não espera alguém depositar para emprestar. Ele cria o empréstimo primeiro e depois ajusta suas reservas conforme necessário. Ou seja, o sistema é ainda mais flexível do que o modelo teórico ensinado nos livros. Agora vamos falar do risco. Se muitas pessoas decidirem sacar dinheiro ao mesmo tempo, o banco não tem tudo em caixa. É por isso que existem garantias de depósito, supervisão do Banco Central e mecanismos de socorro emergencial. Sem essas proteções, o sistema colapsaria rapidamente.
E aqui está o ponto psicológico importante. O sistema funciona porque existe confiança. Se a confiança quebra, o sistema trava. E é exatamente isso que acontece durante crises bancárias. Mas ainda precisamos conectar o ponto mais profundo dessa engrenagem. Se o dinheiro nasce como dívida e é multiplicado dentro do sistema, então estamos vivendo dentro de um modelo que exige crescimento constante. No próximo capítulo, vamos falar sobre dívida, juros e o que acontece quando o crescimento para. E aqui a conversa começa a ficar ainda mais séria. Agora que você já entendeu que o dinheiro nasce principalmente através do crédito, precisamos encarar a pergunta inevitável. Se todo dinheiro é criado como dívida, o sistema consegue funcionar sem crescer? Vamos raciocinar juntos. Quando um banco cria R$100 mil em um empréstimo, ele cria apenas o valor principal, mas você precisa devolver R$100 mil mais juros. Suponha que ao final você pague R$120 mil. Pergunta importante: de onde vieram os R$20 mil extras se eles não foram criados naquele empréstimo? Eles precisam vir de algum lugar da economia, e esse lugar geralmente é novos empréstimos. Isso cria um mecanismo estrutural. Para que todas as dívidas sejam pagas, o sistema precisa de expansão contínua de crédito. Agora pense no que acontece quando empresas param de investir, pessoas deixam de pegar empréstimos, bancos ficam mais restritivos, o crescimento desacelera. Quando isso acontece, falta dinheiro circulando, empresas reduzem produção, demissões começam, inadimplência aumenta, o medo se espalha. É o início de uma recessão. E aqui está a engrenagem invisível. O sistema moderno é desenhado para crescer. Crescimento não é apenas desejável, ele é estruturalmente necessário. Isso explica por que governos e bancos centrais entram em pânico diante de desaceleração econômica. Não é apenas queda no PIB, é risco de travamento da máquina de crédito. Agora vamos esclarecer algo importante. Isso não significa que o sistema é uma conspiração. Significa que ele foi construído para funcionar com expansão constante. E enquanto há crescimento, o modelo parece estável. O problema aparece quando o crescimento para. E é exatamente aí que entramos no próximo capítulo. Porque quando essa engrenagem perde equilíbrio, as consequências podem ser dramáticas. Inflação descontrolada, hiperinflação, crises financeiras. E a história já mostrou o que acontece quando o sistema sai do controle. Até aqui você entendeu que o dinheiro é criado principalmente através do crédito. Mas o que acontece quando governos e bancos centrais expandem demais a base monetária? Ou quando a confiança no sistema começa a ruir? A resposta é simples e perigosa: inflação. E, em casos extremos, hiperinflação. Inflação significa perda do poder de compra. É quando o seu salário continua o mesmo, mas o carrinho do supermercado vem cada vez mais vazio. Agora, imagine isso saindo do controle. Vamos lembrar alguns exemplos históricos? Alemanha, anos 1920. Após a Primeira Guerra Mundial, o governo começou a imprimir dinheiro para pagar dívidas e estimular a economia. O resultado? Hiperinflação. Pessoas carregavam dinheiro em carrinhos de mão para comprar pão. Notas valiam menos que o papel em que eram impressas. A confiança evaporou. Zimbábue, anos 2000. O governo expandiu a emissão monetária de forma descontrolada. O resultado? Notas de trilhões de dólares zimbabuanos que praticamente não compravam nada. A moeda perdeu valor quase completamente. Agora, atenção. Esses são casos extremos. Economias modernas têm mecanismos mais sofisticados de controle. Mas mesmo em países desenvolvidos, crises acontecem. Em 2008, o sistema financeiro global quase entrou em colapso. Bancos centrais precisaram injetar trilhões para evitar uma quebradeira em cadeia. Durante a pandemia, novamente houve expansão monetária maciça. E o que vimos depois? Alta global da inflação. Não foi coincidência. Quando há muito dinheiro circulando e a produção não acompanha, os preços sobem. É matemática básica. Mais dinheiro perseguindo a mesma quantidade de bens. Mas aqui está o ponto mais importante.
Crises não acontecem apenas por impressão excessiva. Elas acontecem quando confiança é quebrada, dívidas ficam impagáveis, crédito seca ou quando há expansão irresponsável. O sistema é delicado. Ele funciona como um equilíbrio entre confiança, mais crédito, mais crescimento. Se um desses pilares falha, o impacto atinge todos nós, do financiamento da sua casa ao preço do arroz. E agora chegamos à pergunta inevitável. Estamos caminhando para um novo modelo monetário? Moedas digitais de bancos centrais? Fim do dinheiro físico? Descentralização? O próximo capítulo não é sobre passado, é sobre o futuro. E ele pode ser muito diferente do que você imagina. Depois de tudo que vimos, uma pergunta inevitável surge. O sistema atual vai continuar assim para sempre? A resposta curta é: provavelmente não. O sistema monetário já passou por várias transformações ao longo da história. Já tivemos moedas lastreadas em ouro, como no antigo padrão ouro. Depois migramos para o modelo fiduciário, onde o dinheiro vale porque o governo diz que vale. E agora estamos entrando em uma nova fase. Moedas digitais de bancos centrais, CBDCs. Diversos países estão desenvolvendo versões digitais de suas moedas oficiais. No Brasil, o projeto do Banco Central do Brasil já anunciou o desenvolvimento do Drex, Real Digital. Na Europa, o Banco Central Europeu estuda o euro digital. Na China, o governo já testa o yuan digital em larga escala. Mas o que isso significa na prática? Significa que o dinheiro poderá existir diretamente como registro digital no Banco Central, sem precisar de intermediação tradicional dos bancos comerciais em algumas operações. Isso pode aumentar controle e rastreabilidade, reduzir custos de transação, mudar o papel dos bancos e alterar a forma como o crédito é distribuído. Agora pense nas implicações. Se hoje o sistema funciona baseado em crédito bancário, o que muda quando o dinheiro passa a ser totalmente digital e programável? Sim, programável. Dinheiro que pode ter regras embutidas, prazo de validade, restrições de uso. Estamos entrando em uma era em que tecnologia e política monetária se misturam de forma inédita. Descentralização e criptomoedas. Enquanto governos desenvolvem moedas digitais oficiais, outro movimento surgiu fora do sistema tradicional. O Bitcoin foi criado com uma proposta radical, um sistema monetário descentralizado, sem controle central. Aqui o dinheiro não nasce como dívida bancária, ele segue regras matemáticas pré-definidas. Isso atrai pessoas que desconfiam do modelo atual, mas também traz volatilidade e riscos. Estamos vivendo um momento de transição histórica. Nunca antes o sistema monetário foi tão debatido pela população comum. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você prefere um sistema altamente controlado por bancos centrais ou um modelo descentralizado, mas mais volátil? Comenta aqui embaixo qual você acha mais seguro, porque o futuro do dinheiro não é apenas técnico, é político, é social, é econômico e, principalmente, afeta a sua vida diretamente. Conclusão. Hoje você descobriu algo que a maioria das pessoas nunca para analisar. A maior parte do dinheiro não é impressa, é criada via crédito. Bancos comerciais criam dinheiro quando concedem empréstimos. Bancos centrais controlam o ambiente através de juros e regras. O sistema depende de crescimento constante. E quando o equilíbrio se rompe, crises acontecem. Mas agora vem a parte prática. O que você pode fazer com esse conhecimento? Entenda o ciclo econômico antes de assumir dívidas longas. Evite comprometer toda a sua renda com crédito barato em momentos de juros baixos. Eles podem subir. Diversifique seus ativos. Construa reserva de emergência. Estude educação financeira continuamente. O sistema não vai mudar porque você entende como ele funciona, mas você muda a forma como navega dentro dele, e isso faz toda a diferença. Se esse vídeo abriu sua mente, compartilhe com alguém que precisa entender como o dinheiro realmente funciona. Se inscreva no canal para conteúdos que explicam o mundo real de forma clara e direta. E comenta aqui. Depois de tudo isso, você ainda acha que o dinheiro simplesmente vem da impressora? Nos vemos no próximo vídeo.